24 horas de louvor e adoração. Com Deus e com você. Jovem Gospel. Vem aí a reflexão da palavra de Deus. Toque de adoração no ar. Jovem Gospel. Para nós é um momento muito especial quando nós temos a oportunidade de ler a palavra de Deus e refletir nela, né? Para nos orientar na nossa caminhada, no nosso viver, né? E hoje nós vamos falar sobre morte, né, Liana? Sim. Há uma palavra que muitas pessoas não querem nem falar, tem medo de falar dessa palavra morte. Mas o que é a morte? Para você a morte significa o quê? Um dia de muita tristeza? Para uns é um momento, dia de saudades, que você vai deixar de conviver com alguém muito especial, por enquanto, né? Mas que em breve retornará e voltará a falar novamente com a pessoa. Para uns é o fim. Não tem mais nada depois disso. Para nós que conhecemos Cristo, nós temos uma grande oportunidade de encarar a morte com uma certa alegria em saber que aquilo nada mais é do que uma passagem para irmos para o nosso lar, para a nossa casa, porque estamos aqui com a mochila nas costas, né? Se preparando para ser chamados para estar lá, no nosso lar celestial. A nossa leitura de hoje vai estar em Salmo capítulo 90, versículo de 1 ao versículo 6. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como a correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. O versículo de destaque que nós lemos hoje diz lá no Salmo 90, no versículo 10, os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento pois a vida passa depressa e nós voamos. Na verdade, se nós formos observar, todos os anos dos seres humanos aqui são com problemas, né? Mesmo quando você entende que você é um ser vivo, que você começa a raciocinar e faz a distinção do certo e do errado, nós já começamos a enfrentar dificuldades, porque nós não estamos no nosso lar celestial, nós estamos aqui de passagem, somos incomodados a viver nesse mundo e procurar encontrar refúgio no Senhor. Sabemos que nós não pertencemos aqui. Quando conhecemos Cristo, nossa alegria é de viver na sua presença. E isso incomoda o mundo em que estamos vivendo, que tenta nos desanimar e tenta nos frustrar. Para quem está nos primeiros anos de vida, pensar em 70 ou 80 anos parece uma eternidade. Eu não sei a sua idade hoje, quantos anos você tem, mas dá para você já começar a pensar se você já tem 10, 20, 40, está na metade da sua vida, não sei. É bom fazer essa reflexão. Aqueles que já chegaram aos 70 ou 80 afirmam que tudo passou numa velocidade surpreendente. Ou se ouvirmos Deus falar sobre o assunto, somos informados que a nossa vida é breve como um sono, ou seja, iguala-se a uma noite que passamos dormindo ou a relva que germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A brevidade da nossa vida pode assustar algumas pessoas. A morte é vista como o fim dos sonhos. Tem-se a impressão de que tudo acabou. A gente muitas vezes passa na frente de cemitérios, né? E olha os túmulos e fala, ali os sonhos pararam, né? Parou para essa terra, né? Olhamos ali, muitos estavam cheios de planos e projetos. Aqui, ali paralisaram tudo. Mas quando nós conhecemos Cristo, entendemos que nossa vida aqui não se resume a esses dias que passamos aqui.
Aqueles sonhos terrenos acabam, mas os eternos vão seguir em frente. Sonhos de estar na presença de Deus, de poder louvar e cantar louvores na sua presença, podendo ver a sua glória, podendo compartilhar com os santos da eternidade, de viver no lugar onde não há choro, onde a morte não pode nos alcançar mais, nem dor, nem tristeza. Podemos estar na presença do Deus Altíssimo e viver em alegria, constantemente louvando o seu nome. Mas será que a nossa vida é apenas isso que estamos vivendo aqui? Para você que tem a sua esperança só aqui, quero falar que não. Há algo muito melhor e especial. Jesus veio abrir esse caminho para que pudéssemos estar com Ele na eternidade. Aqui neste mundo, a morte é o fim de tudo. Contudo, ela não é o fim. A morte é a porta para a vida eterna. Neste mundo chegamos para viver um curto período, uma passagem, mas Deus não nos criou apenas para isso. Nós fomos criados para a eternidade. E lá, nossa vida não se limita a 70, 80 anos, mas é ilimitada, não tem fim. Diante disso, a morte pode ser encarada com mais naturalidade e com menos desespero. Para alguns que entram em pânico quando se fala pelo menos a palavra morte, já está desesperado. Para que os que permanecem ficam a dor e a saudade por terem perdido alguém querido, mas para aquele que foi, fica a certeza da eternidade. No entanto, preciso destacar que existe duas realidades após a morte: vida eterna com Deus e morte eterna sem Deus, ou seja, céu e inferno. Para aquele que não creu em Jesus Cristo e em sua obra salvadora e nem se arrependeu da sua culpa de viver numa vida sem Deus, seria melhor viver para sempre aqui neste mundo. Mas para aquele que creu em Jesus e entregou sua vida a Ele, a morte é apenas o começo de uma vida que hoje é inexplicável, pois olho nenhum viu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A morte é o dia mais feliz para aquele que morre guardado em Cristo Jesus. Como está a sua vida hoje? Como está o seu relacionamento com Cristo? Você tem vivido com Ele? Você tem compartilhado com o Senhor da sua vida, dos seus planos, dos seus projetos? Você tem falado para Ele? Quais são os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos? Muitos de nós passam horas, dia após dia, em academias para ter uma vida mais longa. Isso não é mal, se fazemos para ter uma qualidade de vida melhor, disposição melhor. Mas quando investimos todo o nosso recurso e tempo em prol de uma vida terrena, para ficarmos mais tempo aqui e temos medo de morrer, aí já começa a mudar o sentido. Porque nós não podemos segurar nossa vida. É como segurar a água com as mãos. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não tem como. A nossa vida aqui é limitada. Nós somos limitados a viver nesse mundo com alguns anos de vida. Como o salmista fala, aqueles que têm mais vigor vivem mais um pouco, mas vai morrer. E o que te espera depois da tua morte? Você tem investido no reino dos céus? Ou você tem investido só nessa vida terrena, que você não vai levar nada daqui? Portanto, é importante falarmos e pensarmos sobre a morte. O que significa morte para você? Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo fala: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Não estamos dizendo para você não fazer exercício físico, nem ir para a academia, mas para você valorizar o que mais importa na sua vida. Eu e a Eliana aqui participamos de academia, né, Eliana? A gente faz exercícios, né? A gente participa e até para melhorar a condição física, né? Qualidade de vida, até para a gente poder chegar mais animado e ter mais uma vida melhor. Mas isso não é o mais importante. O mais importante para nós é investir no reino dos céus. É poder estar aqui, falar de Jesus, é poder ler a sua palavra, é poder orar e apresentar nossa vida a Ele. É não trocar de ir para a igreja para ir para a academia.
deixar de ir para a igreja para viver prazeres terrenos, um jogo de futebol, ou encontro com os amigos, ou alguma coisa parecida dessa forma. Nós devemos valorizar o que é de Deus, porque é eterno. Essas coisas da terra vão ficar por aqui. Quando nós entendemos que a eternidade é mais importante do que as coisas terrenas, nós não temos medo da morte, porque sabemos que é simplesmente uma passagem, um fechar e abrir de olhos. E Cristo vai estar do outro lado com as suas mãos estendidas para nos levantar e levar e mostrar para nós: aqui, bendito do meu Pai, é o seu lugar. Você já parou para pensar sobre isso? Pois comece a pensar, porque nós estamos envelhecendo. Nós estamos partindo desse mundo. Nós devemos pensar nessas coisas. O diabo, ele tenta nos iludibriar e tentar fechar os nossos olhos para não ver isso. E acaba deixando a gente envolvido nesse mundo e tão embaralhado, tão enlambuzado, tão envolvido com esse mundo, com o pecado. E a gente esquece que vai morrer. A gente esquece que vai partir daqui. Esquece que tem céu e tem inferno também. Acorda, desperta do sono. Entenda que tem vida eterna para você em Cristo Jesus. No mesmo texto de Mateus capítulo 6, Jesus fala a partir do versículo 28: porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. A morte é uma preocupação para você? Veja o que diz o apóstolo Paulo, sabendo que o esperava aqui na terra era perseguição, sofrimento e até a morte. Mas como estava vivendo em Cristo, tinha firmeza em suas palavras, não temia o que viria pela frente. Em Filipenses capítulo 1, versículo 19 ao versículo 21, ele diz: pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, contudo, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para você tem esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento? Para a gente ter isso, nós precisamos ter uma vida íntima com Deus. O Espírito Santo tem que estar atuando na nossa vida, nos confortando e nos convencendo do pecado, dizendo para nós: olha, aqui não é o seu lugar. Tenha alegria no seu coração, porque você foi salvo por Jesus Cristo e há um lugar reservado para você na eternidade. Vamos viver com essa esperança, pessoal. A nossa vida vai mudar. João capítulo 16, versículo 33, um versículo bem conhecido por todos, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. São palavras de Cristo nos dizendo: tenham ânimo, mesmo que a morte alcançar vocês, mas é só a morte. A vida é muito mais do que essa vida que você está vivendo aí. Essas aflições terão um fim um dia, e será com a morte, com a minha volta. Aguarda o Senhor, espera ansiosamente a sua volta, não tenha medo da morte. Quando Deus criou o jardim e colocou o homem e a mulher lá, deixou muitas coisas boas para eles, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele disse para não comerem, mas também deixou a árvore da vida. Eles decidiram comer da que o Senhor disse para não comerem. Hoje, o Senhor enviou Jesus para nos salvar e orientar como devemos viver aqui, mas estamos repetindo as ações dos primeiros habitantes da terra, preferindo desobedecer a Deus. Que tal agora mudar isso aí? Vamos obedecer o Senhor,
Vamos aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e mudar o nosso comportamento, sabendo que estamos aqui de passagem, se preparando para a eternidade, a nova vida que nos aguarda. Uma casa perfeita nos espera com o Senhor Jesus. Vamos entender e vamos abrir os nossos olhos espirituais para crer nas promessas de Cristo e não ser envolvidos com o pecado ao ponto de não enxergarmos as bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia. Que o Senhor possa despertar em nossos corações esse desejo de estar com Ele na eternidade, como Paulo teve, de dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tenha isso em mente. Viva com essa certeza de que para você viver aqui é fazer na vontade de Deus, é viver para Ele. E se você morrer, estarei com o Senhor. Que Ele desperte essa alegria no seu coração e viva sabendo que Deus é bom o tempo todo. Ele não despreza os seus, pois Ele tem promessa de vida para todo aquele que buscar a Ele. Vamos lá com o Rodolfo Abrantes. O fim é bom para aqueles que estão em Cristo Jesus. Crê nisso e busque Ele.